Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, as principais notícias que marcaram a semana, porque você sabe, informar é preciso. Começamos falando de saúde e sobre o sarampo, uma doença grave que pode levar à morte. A forma mais eficiente de prevenção, você sabe que é a vacinação. A nova fase da campanha lançada pelo Ministério da Saúde tem o objetivo de diminuir a circulação do vírus. Acompanhe comigo. Um transtorno que poderia ter sido evitado com uma atitude simples, a vacinação. A Zecleide lembra bem o quanto foi difícil cuidar dos 3 filhos que tiveram sarampo quando eram pequenos. Na época, não havia tanta divulgação sobre a importância da vacina. Na verdade, eu fiquei em torno aí de 40, 45 dias meio de molho com eles, né? Quando não era eu que ficava com eles, era minha mãe que tinha que ficar, porque eu lecionava na época, né? Mas foi bem difícil. Bem difícil porque, além da febre, você não pode deixar eles coçar. Porque, além de fazer a ferida, fica, né, a mancha, né? O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse ou espirro. O sarampo pode deixar sequelas e até mesmo levar à morte. Uma complicação nas pessoas mais vulneráveis, com internamento. Algumas mortes podem acontecer em decorrência do sarampo. Existem isso já registros em São Paulo, de mortes em decorrência do sarampo em crianças de baixa idade. O sarampo ele começa a ser iniciado a vacinação a partir do 1º ano de vida. Então, os pais naturalmente precisam levar seus filhos, cumprirem aquele calendário nacional de vacinação. Com isso, assegurarão a proteção e a saúde dos seus bebês. É preciso ficar atento aos principais sintomas de alerta, que são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. A doença estava erradicada do país, mas voltou com força por causa do baixo índice de vacinação. Em 2019, o Brasil registrou mais de 13 mil casos de sarampo. Paraná e São Paulo lideram o ranking com o maior número de registros. Para reverter esse quadro e interromper a circulação do vírus, o Ministério da Saúde lançou uma nova fase da campanha de vacinação contra o sarampo, que vai até o dia 13 de março. A meta é imunizar 3 milhões de pessoas. Nessa primeira etapa, o foco é o público de 5 a 19 anos, mas alguns estados aumentaram a faixa etária devido ao alto número de registros. É o caso do Paraná, onde pessoas de até 59 anos podem se vacinar. Eu estou com 57 anos, sou de uma geração em que não se tinha certeza se tinha tido sarampo ou não, né? E daí a importância de eu tomar agora. Quem ainda tem dúvidas se precisa tomar a vacina deve procurar uma unidade de saúde. A vacinação é a única forma de prevenir a doença. Não precisa ter medo, a vacina é segura, não dói. Por isso, deve ser feita com muita tranquilidade. E não vai incomodar em nada, os efeitos colaterais são mínimos. Então, procurem uma unidade e façam a vacina. É importante, hein, mãe? É importante, hein, pai? Levar a criançada para a vacinação contra o sarampo. Os pais também, até 59 anos de idade, hein? Na sua cidade já começou os ensaios para a encenação da Paixão de Cristo ou ainda não? Em Cianorte, região noroeste do estado do Paraná, os ensaios já começaram. Veja. Um olho no roteiro e o outro no elenco. Os ajustes começaram para que no dia da apresentação o espetáculo seja perfeito. São mais de 100 voluntários entre atores e a equipe responsável pela produção que fazem parte do grupo de teatro São Francisco de Assis em Cianorte, Paraná, e encenam todos os anos a Paixão de Cristo. Os ensaios da peça, que tem tradição de mais de 20 anos, já começaram. Todo ano a gente busca, para dar alguma coisa nova ao público, alterar algumas cenas, tipo troca um milagre aqui, coloca outro ali, para poder interagir melhor, né? A encenação atrai milhares de espectadores, e não só aqui de Cianorte, mas também de cidades vizinhas. A comunidade se reúne para relembrar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, dramatizada no espetáculo. Já próximo ao Calvário, onde seria crucificado, Jesus, já exausto, cai no chão sem forças,
A tarefa de relembrar a trajetória de Cristo não é nada fácil e exige muita dedicação. Para que tudo saia conforme o planejado, é preciso que o elenco esteja sempre atento, como é o caso do José, que já se prepara para a encenação deste ano. Ele é voluntário do grupo há 20 anos. Encenar mudou a vida dele. Eu tinha uma dificuldade muito assim de pronunciar no meio de público, eu tremia, né? Hoje, para mim, na minha área que eu exerço mais, para mim é normal como estou conversando com você. Durante 14 anos, Henrique interpretou o personagem principal, Jesus Cristo. Agora, a missão foi passada ao Alessandro. Para mim, assim, está sendo uma experiência maravilhosa, porque além de a gente estar podendo evangelizar, está me evangelizando também, sabe? Eu, assim, me sinto muito honrado de estar fazendo esse papel. Porque nada mais é do que o nosso Senhor, né? Os ensaios são realizados no Salão Paroquial da Igreja São Francisco de Assis, que pertence à Diocese de Umuarama. Às vezes a gente vê que a pessoa quer, vamos supor, ser um apóstolo. Não deu certo, a gente encaminha para outra área, a gente tenta adaptar para que todo mundo participe, né? A gente não discrimina ninguém, todo mundo pode participar. A ansiedade já é grande para que em 10 de abril, dia da Paixão de Cristo, o ginásio de esportes Tancredo Neves fique pequeno diante de tanta emoção. Em tuas mãos. Entregue o meu espírito. Encenação da Paixão de Cristo movimentando todo o Brasil, todo o mundo. O país está em alerta por causa da dengue. O número de registros da doença só tem aumentado. Por isso, você sabe, é tão importante combater os criadouros do mosquito. Tem reportagem, vamos acompanhar. A dengue continua avançando no Brasil. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 94 mil casos foram notificados desde o início do ano, um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2019. São Paulo e Paraná concentram 54% do número total de pessoas infectadas. A situação é tão preocupante que, neste mês, o governo paranaense decretou estado de alerta. Com o objetivo de fazer uma chamada de atenção e uma integração de trabalho, não só entre a Secretaria de Estado da Saúde, mas todas as prefeituras, através das suas secretarias municipais de saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, organizações civis também, né, como igrejas e outros parceiros, que nós estamos acionando para fazer um grande trabalho de mutirão, de identificação de possíveis criadouros e de eliminação destes depósitos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, alguns estados do Nordeste, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter um surto de dengue a partir do mês de março, já que nessa época as condições climáticas, com altas temperaturas e muitas chuvas, favorecem a proliferação do mosquito. Por isso é tão importante combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que, ao contrário do que muita gente pensa, podem estar dentro de casa. Qualquer depósito que tenha água parada, ele é um potencial criadouro, nesse momento, do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Existem dados que nos últimos 10 anos, em média, 70% a 80% dos criadouros que são encontrados no mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya são classificados como lixo doméstico, ou seja, estão nos quintais das residências e dentro das residências. Tem muitas pessoas que cuidam do seu quintal, que cuidam da calha, que cuidam do lixo doméstico, que eliminam todos esses potenciais criadouros, mas esquecem que um vaso de planta com água parada pode ser um risco. Uma outra situação muito comum que acontece com o cidadão é esquecer o reservatório da geladeira, que fica uma água parada. E muitas vezes ali o mosquito está se criando. E para mostrar que não tem idade para entrar na luta contra a dengue, as escolas estão investindo na conscientização desde muito cedo. Aqui, por exemplo, alunos do 4º ano do ensino fundamental ouvem atentos às orientações da professora. Nós temos sempre que nos prevenir, tira aquela água, não deixa, coloca areia. Depois é hora de colocar os conhecimentos em prática. As respostas estão na ponta da língua.
para ninguém ser picado nem ter risco de morte. Prevenir que o mosquito ele transmita a doença. A gente tem que sempre ver os vasos, a caixa d'água tem que estar bem fechada, os pneus não pode ter água dentro. Os pequenos vasculham cada cantinho da escola em busca de possíveis criadouros. Aqui, eles também aprendem a fazer uma armadilha com garrafa PET para capturar o mosquito. Essa criança, imediatamente, ela tem um impacto muito rápido, porque ela se transforma no fiscal do pai e da mãe. Então, nós acreditamos que é uma estratégia muito importante e que imediatamente já está nos dando frutos, que futuramente também vai dar fruto com uma geração mais consciente do ponto de vista do cuidado ambiental, do controle da dengue. Cada um fazendo a parte que lhe cabe. É a guerra contra a dengue que tem matado muita gente no Brasil inteiro. O número de estudantes na educação profissional ganhou 11 mil alunos no ano passado. Agora, eles já passam de 1.900.000 matriculados. Os jovens são a maioria, mas tem também muitos alunos com idade de 30 até mais de 60 anos. Que bacana, hein, gente? Esse aumento. E não existe idade para estudar. É ou não é? Deixa eu mudar de assunto aqui. Deixa eu falar da separação da família, que é muito difícil para uma criança ou até mesmo para um adolescente, né? Para tornar esse processo menos traumático, foi criado o programa Família Acolhedora. Vamos conhecer. Ficar longe da família, mesmo que seja por pouco tempo, é uma experiência muito difícil para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mas já existem iniciativas para garantir que esse processo seja menos traumático. Um exemplo é o programa Família Acolhedora. Ao invés da criança ser retirado muitas vezes pela justiça por alguma possibilidade de violência para uma instituição com um coletivo, várias crianças juntas, agora ela pode ir para uma família. Então a instituição familiar é muito menos traumática do que ela ir para o coletivo. Essa promotora explica que é fundamental entender que acolhimento não é adoção. As famílias acolhedoras serão parceiras na reintegração dos menores que ainda aguardam decisão judicial. Esses casais, essas pessoas que estão se propondo a realizarem esse trabalho já têm previamente noção de que eles estão fazendo um trabalho, um serviço meramente profissional, da melhor forma possível, no ambiente familiar. Obviamente que vai ter o apego a crianças e adolescentes, como qualquer relação, né, mais próxima, mas eles têm ciência de que essas crianças serão encaminhadas ou para as famílias de origem, no caso de reintegração familiar, se houve a possibilidade de se fazer isso, ou eventualmente para a família substituta na modalidade de adoção. Hoje no Brasil, cerca de 34 mil crianças e adolescentes estão em instituições de acolhimento. Com o objetivo de mudar essa realidade, o programa já está sendo implantado em vários municípios do país. Em Curitiba, por exemplo, ele está na fase de capacitação das famílias que têm interesse em acolher os menores. No curso são trabalhados vários conteúdos, mas o principal é a forma de lidar com as crianças que chegam traumatizadas. A criança vem com muita dor, então a gente trabalha isso para os pais ou para as famílias, que essa criança ela vem carregada de dores, vem carregada de medos, vem carregada de insegurança. Lógico que tem crianças e crianças, temperamentos e temperamentos, mas em via de regra elas vêm carregando algum trauma, alguma dor e algum medo e às vezes até culpa. Um ponto bastante questionado no programa é a criação de vínculos entre as famílias e os acolhidos, o que pode dificultar o desligamento. O tema também é abordado durante a capacitação. É trabalhada a criança e os pais para que em algum momento vai acontecer, porque a gente precisa dar essa expectativa, a gente precisa dessa esperança, para a criança achar que ela não foi abandonada, que acabou tudo, não tem mais família. Os processos têm que andar. Se por acaso ela tiver que sair, ficar mais um pouco, fica, mas nunca na ideia de que não vai embora. Então nós trabalhamos isso e as famílias, quando elas entendem isso, elas celebram, porque elas estão devolvendo um presente que elas receberam, sabe, restaurado, melhorado, amado. O Elzo e a Cássia querem fazer parte do programa e estão participando do curso. Para o casal, é a realização de um sonho. Nós temos 4 filhos, então a gente já tem esse know-how de dar afeto, de dar amor, de dar carinho para eles.
Então, a ideia é essa, né? A gente poder agregar mais crianças, poder ajudar essas crianças a se tornarem, quem sabe, no futuro, pessoas adultos, né? Preparados para a vida. Vai somar muito, principalmente na vida dos meus filhos, na minha vida como ser humano. Eu não sei, é muita emoção, muito grande poder fazer algo por alguém sendo tão pequenininho, né, diante de um país que temos, né? Mas, enfim, é muito bom. Que bacana! E precisamos mais de ideias como essa para a gente transformar, né, a nossa sociedade. O Ministério da Saúde lança projeto para teste rápido de leptospirose. E o teste, desenvolvido pela Fiocruz, mostra resultados em 20 minutos com uma gota de sangue. Primeiras aplicações foram em Salvador, na Bahia. A próxima fase deve ocorrer na região sudeste do Brasil por causa das chuvas. Depois, demais regiões também serão contempladas pelo projeto. Vamos mudar de assunto. Quem nunca atendeu uma chamada indesejada? Todos nós, não é mesmo? O problema é que as chamadas de cobrança, por exemplo, são ilegais. Você sabia disso? Para evitar esse transtorno, o jeito é procurar os seus direitos. E você sabia que é mais simples do que parece? Veja na reportagem. O telefone toca e você pensa que é uma ligação importante, mas não é. Chamadas insistentes de empresas de telemarketing ou de cobrança têm tirado a paciência de muita gente. A Dayana até já se acostumou. São muitas ligações todos os dias e o pior, em horários inconvenientes. Já chegou uma vez que recebi 150 ligações no dia de uma empresa de telefonia e internet me cobrando por um serviço que eu nunca tive. Então eles mandam acordo, mandam um boleto. O jeito que ela encontrou para evitar o incômodo foi bloquear os números indesejados. Mas quando o assunto é tomar alguma outra providência... Não, eu não procurei porque eu vejo assim, uma dor de cabeça a mais sem necessidade, né? Fico naquela expectativa. Se eles colocarem meu nome em alguma restrição financeira, SPC Serasa, aí sim eu vou procurar sim, mas por enquanto não. O número de queixas contra ligações abusivas aumentou 65% desde 2017. Mas o que fazer quando as empresas passam do limite? De acordo com essa advogada especialista em direito do consumidor, a forma de proceder depende do tipo de ligação recebida. Quando as ligações são um telemarketing, existe um cadastro que você pode fazer no próprio site do Procon, né, que é um cadastro de bloqueio. Você coloca teu telefone lá, é bem facinho, você pode acessar pela internet, quem não tiver acesso, você pode ir até pessoalmente no Procon e requerer para fazer esse tipo de bloqueio. Você coloca teu RG, teu CPF, o número do teu telefone e pede para não ser mais perturbado por essas ligações de telemarketing. Aí eles têm até 30 dias para acessar qualquer tipo de ligação. Não cessando, mesmo assim, você pode voltar no Procon e requerer para que esse cadastro realmente funcione. Aí o próprio Procon já toma as medidas cabíveis ali para que isso cesse, né? A outra situação são as cobranças indevidas, né? Então, assim, todas as ligações, SMS, mensagem, hoje em dia até o WhatsApp que as empresas mandam para cobrar você por uma dívida que exista, que não exista ou que seja de outra pessoa, de uma terceira pessoa, são indevidas sim. No caso da cobrança, somente é permitida uma notificação dos órgãos responsáveis. Ligações e mensagens são ilegais. O correto, no máximo, seriam aquelas cartinhas de notificação de dívida que chegam pelo correio, né? Que são uma prévia para uma posterior negativação ou algo nesse sentido. Agora, qualquer tipo de ligação, de mensagem, de e-mail, de WhatsApp que, de certa maneira, repreenda a pessoa, que, por exemplo, alguém possa ver no meu celular, que seja constrangedora, já é ilegal, já passa a ser abusivo, já passa a gerar um dano para o consumidor. Mesmo sendo ilegal, as empresas continuam com essa prática porque poucas pessoas procuram seus direitos. E ao contrário do que a Dayana pensa, o processo é muito simples. Para a empresa é muito mais fácil ela continuar cobrando porque ela vai ganhar muito mais com isso do que restringir as ligações. Ops, não vou mais fazer. É muito mais lucroso para ela, né? Muito mais lucrativo para ela continuar com essas cobranças porque os consumidores realmente pagam para não serem perturbados. Então, se você se sente incomodado, procure os seus direitos. Aprendeu aí na reportagem, né? Para acessar esse e outros conteúdos da nossa programação, você já sabe, YouTube/TV Evangelizar Oficial. Além disso, nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram,
twitter.com/evangelizartv ou apenas @evangelizartv. Tem também o facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Ficamos por aqui. O nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.